Hoje a gente vai falar sobre fé, mas não como discurso e nem como resposta pronta. A fé como experiência humana, como aquilo que sustenta quando a dor confunde, quando o erro pesa e quando a vida exige transformação. Nós vamos falar de fé, ciência, culpa e sentido a partir de Jesus e da psicologia e da neurociência. Não para convencer ninguém, mas para compreender o ser humano, as suas quedas, suas reconstruções e a sua capacidade real de mudar. Porque, no fundo, a fé não começa quando tudo faz sentido, ela começa quando o sentido parece faltar. E hoje nós estamos aqui com o Roger, ele é o escritor deste livro Jesus, o maior neurocientista que já existiu, e ele vai contar um pouco sobre a história do livro e sobre a história dele. Seja bem-vindo, Roger. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com você. Falar de um tema tão importante, tão atual, né? Apesar de ter Que é o- tido origem há mais de 2000 anos, né? Mas continua sempre muito atual. E é um privilégio poder falar sobre isso para as pessoas que eu sei que estão precisando muito, como eu estava precisando, né? Sim, e como é que começou a ideia de escrever esse livro? Na verdade, quando veio a ideia de escrever um livro, foi quase uma ordem para mim, né? Então, isso eu percebo que começou muito antes, quando eu nem pensava em escrever o livro, pela trajetória mesmo que eu fui passando, né? Eu acredito que, como muita gente na pandemia, eu perdi tudo, quebrei, cheguei no que eu considero o fundo do poço. Físico, mental, financeiro, espiritual. E, e ali, assim, tinha construído um negócio durante 20 anos, né? Tinha tido uma carreira também no mundo corporativo. E realmente quebrou tudo, assim. Foi um desastre. Ou parecia ser, né? Sim, Que às vezes a gente acha que o desastre, né? como você falou, tá no fundo do poço, mas tem mola, né, ali, né? Então, quando você chega lá de verdade, eu percebi duas coisas bem interessantes do fundo do poço. Primeiro, que é um local imaginário, porque ele pode ser muito mais fundo, Sim. né? Então, quando eu me toquei disso, e foi numa experiência que eu acho que já era um dedo de Deus ali me falando para acordar, né? Eu estava em casa, era março assim, e de repente começou a chover de madrugada. Chover, sabe aquelas chuvas de março, né, fechando o verão? Sim. Começou a chover, 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 chover. E sabe quando você tá assim num momento que você não sabe para onde ir? Você não tem nem motivo para acordar, nem para tirar o pijama, porque você sabe que você vai passar o dia inteiro ali em casa e depois você vai dormir de novo, então já vou ficar de pijama mesmo. E essa chuva ficou tão forte que começou uma goteira na cama. Caramba. E aí, quando eu percebi a goteira caindo na cama, eu nem me mexi. Como se já tivesse num processo de depressão, né? De Eu acho que certa sim. forma. Não fui diagnosticado na época, mas todos os indícios levam a crer que sim. E aí eu só me movi um pouquinho pro lado para a água não me molhar, mas ficava aquele barulhinho, né? Toc, toc, toc. E daqui a pouco começou uma outra goteira. Sabe aquela coisa, nada é tão ruim que não possa Piorar. piorar um pouco mais? Era o pensamento que eu tinha. Só que essa goteira não dava para desviar, porque começou a cair na minha cabeça. Caramba. É. E aí eu pensei, quer saber? Que se exploda, pode? Não ligo mais, sabe? Já tinha perdido o negócio, tinha terminado o noivado, os amigos, entre aspas, fugiram. Sim. Qualquer tipo de orgulho, vaidade já tinha ido embora também. Enfim, tava desgostoso, totalmente E inseguro. eu acredito também que a questão financeira, e muita gente passou ou está Uhum. passando por isso, ela é muito devastadora, né? Assim, como você falou, é difícil encontrar forças para continuar, achar soluções, é como se literalmente não tivesse luz, Exatamente. né? Principalmente quando isso vem acompanhado de ações na justiça, né? Você deixa de ser um empresário, passa a virar réu, né? Você tem que fugir mesmo de credor, porque você não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para nada. Então isso é uma coisa que mexe muito com a autoestima e vai influenciando não só as emoções, mas o físico. Eu cheguei a ganhar 30 quilos na época da pandemia. Sim, E só que aí, assim, essa goteira continua ali caindo e eu senti um dedo mesmo de Deus batendo e falando assim: acorda, acorda, tipo, tem mais coisa ainda para acontecer, né? E me veio um flash, assim, um insight de uma frase, que é a primeira postagem do meu Instagram, inclusive, que eu deixo lá para nunca esquecer desse dia. Que é alguma coisa mais ou menos assim: se você não tiver um plano
para a sua vida, você vai acabar fazendo parte do plano que outras pessoas têm para a sua vida. Mas o que as outras pessoas têm planejado para você? Nada. Nada, né? Sim. Então eu falei, quer saber? Eu acho que eu preciso acordar. Hoje eu vejo de outra forma, que não é o meu plano para minha vida, é um plano divino, né? Mas naquela madrugada mesmo, eu já comecei a mudar o mundo por onde dava, que era o meu próprio quarto. Não tinha muita coisa para mudar. Só que assim, o entorno ele refletia exatamente como eu estava, né? Eu mesmo no meu consultório, Roger, tem pacientes que não conseguem arrumar a cama e eles dormem no chão. E às vezes, assim, já tive histórias assim, né? E você vai fazendo um trabalho de reconstrução da autoestima, de reconstrução do dia a dia, para entender por que que a pessoa não tem forças para arrumar o próprio quarto. Exatamente. Parece uma coisa banal, né? Mas é muito, muito poderoso o que o seu entorno está dizendo ali a seu respeito. Aí comecei a arrumar, jogar papel fora. Fiz um ritual que depois que eu descobri que era um ritual, queimei muito papel, que era pedaços da vida, né? Pedaços da minha história, da minha energia. E cada papel que eu queimava, eu olhava, lembrava daquilo, queimava e saía, né? E comecei esse processo, que era um processo de cura mesmo, né? Eu não tinha essa noção, mas era um processo de cura. E no meio desse caminho achei um livro chamado Milagre da Manhã, que é famosíssimo, né? Ele só estava há uns 15 anos lá em casa. As folhinhas amarelas, nunca tinha aberto ele. Achava incrível, né? Tinha visto palestras sobre isso, pessoas. E ele estava lá falando alguma coisa assim, mude sua vida antes das 8 da manhã, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, opa, é exatamente o que eu estou precisando. Né? Pode ser até às 3 da tarde, não tem problema. Né? E aí ele propunha ali alguns passos muito simples, né? Inclusive, eu achei tão simples que o primeiro é o silêncio, né? Eu falei, que coisa mais idiota. Ficar em silêncio. E ele falava pra gente fazer pelo menos 1 minuto cada um. Eu falei, eu já vou fazer 5, né? Imagina eu, né? 1 minuto em silêncio. Aí, beleza, comecei lá, coloquei o relógio e tal. Aí eu falei, bom, acho que já deu, né? Eu olhava assim, 15 segundos tinha passado. Não é fácil, né? É um treino. Muito difícil, muito difícil. E como, entre aspas, não tinha muito o que fazer, eu falei, quer saber? Eu vou estudar esse negócio de silêncio. E aí não tem como você não ir para meditação, yoga, essas coisas, né? E aí você vai entendendo a dificuldade que é de você controlar os próprios pensamentos, né? Não se deixar entrar em pensamentos autodestrutivos, né? Que você vai se colocando para baixo. Sim. É uma técnica, é uma arte, é um treino mesmo. Sim. E aí você vai depois para o físico, né? Você fala, opa, pera lá, deixa eu voltar a comer direito, voltar a fazer um treino. E fui seguindo aqueles passos. Mas a coisa mais marcante que aconteceu nessa retomada, vamos dizer assim, foi quando minha avó ficou muito doente e foi morar em casa. Né? E eu não sabia, né? Mas foram os últimos 2 anos dela. O final da vida dela. E para mim foram os 2 primeiros anos de uma vida nova. Porque quando ela chegou e começou a ficar cada vez mais doente, eu não sei se você já passou por isso, ou outras pessoas assim passaram por isso. Ao mesmo tempo que é muito triste você ver o final da vida de uma pessoa, do caso dela especificamente, ela passava uma paz, uma serenidade, uma alegria até, um bom humor de contar piada quando vinha lá o fisioterapeuta e brincar, né? Sim. E ela contava a mesma piada, sempre ria como se fosse a primeira vez, sabe? E todo mundo ria junto. Eu comecei a olhar a vida dela, né? O finalzinho da vida dela e a minha vida, eu falei, quem que tá no fundo do poço aqui? E quem que tá reclamando de verdade, né? Eu falei, nossa, que ensinamento, né? E não foi à toa que ela entrou na sua vida nessa época, com certeza. Hoje E eu eu imagino também que ela influenciou muito nesse processo, né? Muito. Minha avó sempre foi muito religiosa. Eu lembro das experiências minhas em igreja, sempre foi com ela. Mas era aquela igreja distante, que você não entendia muito bem o que estava acontecendo. Às vezes nem era em português, né, tal. Não me conectava, né? Mas ela praticava, né? Ela praticava. Muitas vezes até em silêncio. Né? O silêncio dela falava muito. E ela, apesar de não ter... o único diploma que ela tem foi da 4ª série, que ela foi estudar depois que meu avô faleceu, que era um sonho dela. Olha. Mas a sabedoria dela é algo assim inacreditável. E que bom que você teve a oportunidade de ficar esses 2 últimos anos aprendendo novamente tudo isso com ela, né? E também levando para sua vida, né? E aí comecei a me reconstruir, começar novos projetos, tal, mas ainda sem muito saber direito o que fazer, né? E
Um belo dia, uma amiga da minha mãe estava com um problema muito grave na vida dela. Estava vindo de um relacionamento abusivo, um narcisista, que eu sei que é um tema que você Eu trabalho bastante com esse tema. apanhava, arma na cabeça, proibição de fazer tudo, tal. E a gente tentou ajudar ali da forma que a gente podia, né, sem nenhum conhecimento técnico, mas tentando ajudar de alguma forma, né? E um belo dia a gente chegou à maravilhosa conclusão que talvez se ela fosse para a igreja fosse uma coisa boa para ela. Só que a gente tinha que ir junto para levá-la, né? Uhum. E aí a gente foi lá, ficou vindo, tal, essas igrejas mais novas, né? Sim, Que parece uma balada, e sem desmerecer, porque eu adoro rock, né? Adoro sim. música, né? E a qualidade do som dessas igrejas é algo assim... Impressionante. É impressionante, os músicos e tal. E aí você vai ouvindo e tal, e aquilo vai entrando, né? Alguns ensinamentos. E aí eu comecei a me questionar algumas coisas que eu ouvia na igreja e comecei a pesquisar. E a primeira coisa que eu fui pesquisar, olha só o nível que eu tava em relação a... Eu pensei assim, mas será que Jesus existiu mesmo? Né? Sim, Era nesse nível que estava a minha dúvida. sim. Será que isso não foi uma invenção de várias pessoas, tal? E essa dúvida rapidamente eu tirei, vendo que tinha muitas evidências, inclusive de não cristãos, a respeito da existência de Jesus, né? Então essa parte foi bom, já existiu. Mas aí vem a segunda pergunta. Se ele existiu de verdade, será que ele era quem ele dizia que era? É. Né? E aí, como E foi? aí tem duas opções de novo. Ou ele era, ou ele não era. Se ele não era, ele era um doido. Maluco. E que conseguia convencer muitas E convenceu pessoas. muito, o que não é nada novo na história. Sim. Até hoje tem um monte de maluco que convence outros malucos a ser maluco também e vambora. Só que assim, como que você sabe se uma pessoa é maluca ou não? Você é psicóloga. Nada disso a gente tinha de Jesus, a não ser as ideias dele, né? Sim. E aí, assim, eu pensei, bom, se ele não for doido, o que ele falou deve fazer sentido. Porque quando você começa a conversar com uma pessoa, se ela começa a falar umas coisas sem pé nem cabeça, você fala, meu, esse cara aí é estranho. você sai. Mas se ele começa a falar coisas interessantes, inteligentes, e eu comecei a olhar os ensinamentos e tal, e paralelamente eu estava estudando sobre, assim, amadormente, né, não profissionalmente, sobre psicologia, sobre terapia, para mim, Sim. para eu me curar, para eu sair daquele fundo do poço, né? Fui fazer cursos livres com vários profissionais maravilhosos. Às vezes só de seguir pessoas mesmo em YouTube, Instagram, TikTok, você tem um lado ali da rede social que é maravilhoso. Total, e eu falo isso também, Roger. Eu falo assim: alimente sua mente com o que você vai crescer, sabe? Com o que possa te ajudar, com coisas que você vai terminar o dia ou terminar um podcast que você viu e ficar em paz com isso. E falar, poxa, que aprendizado que eu tive hoje sobre isso. E é a mesma coisa para as coisas negativas. Então, o cérebro, nesse sentido, e você cita isso no seu livro, sobre a neuroplasticidade, né? Então, é outro tema que a gente também vai conversar aqui daqui a pouquinho. Exatamente. Vamos continuar. E aí eu comecei a fazer um paralelo. Então, você falou da neuroplasticidade, foi um dos primeiros temas que eu peguei ali. Porque tem uma passagem de Paulo que ele fala: transformai-vos pela transformação da sua mente, pela modificação, pela renovação da sua mente. Isso é neuroplasticidade pura. Você renovar a sua mente, o que é? É você criar novos caminhos neurais, você pensar de uma forma diferente, é você deixar velhos padrões. Sim. Não dava para eles falar em BDNF né? Não, ele tem que falar da maneira simples que as pessoas entendiam. Então, acho que a inteligência de Jesus ia nesse nível. Eu vou falar no padrão que as pessoas nesse momento conseguem entender. Mas quando você olha a neuroplasticidade hoje, é muito interessante isso, porque assim, você precisa dessa BDNF, que é esse fatorzinho neurotrófico que o próprio cérebro produz. E eu acredito que isso é uma das coisas mais legais que o criador fez. Você não consegue suplementar, você não consegue injetar, você não consegue aumentar a produção, a não ser que você se esforce. Que você queira. Aí vem a vontade. Né? A consciência. Porque já pensou se tivesse um suplemento? Quantas ou uma pessoas... injeçãozinha, uma canetinha que você aplicasse aqui e aumentasse? Não dá. Não dá. E sabe as coisas que você tem que fazer para aumentar isso? E assim, essa BNF que é fundamental para a neuroplasticidade, você pode estimular a produção dela, você não pode colocar nada. Mas ela é como se fosse um adubo para o cérebro. Você precisa ter condições e ela presente também para que aconteça. E essas química total. Química total. Só que você influencia na química cerebral através de coisas que você faz ou deixa de fazer.
Entendi. E uma das coisas mais importantes para ela ser produzida, sabe o que que é? Controle do estresse. Você tem que estar numa paz, numa calma. Eu ia falar até exercícios, Exercício, meditação, claro, né? exatamente. Então, e o que que leva a isso, a essa paz, né? É uma paz assim, se você conversar com as pessoas que encontraram Jesus, né, como o pessoal fala, é essa paz verdadeira. É essa paz que você só encontra quando você percebe que essa paz não vem de você. Ela tem que vir de outro lugar. E que a sua avó, lindamente, com certeza, ensinava isso. Ela mostrou exatamente essa paz ali, mesmo que fisicamente ela estava já precisando de ajuda para absolutamente tudo. Sim. Tudo. Ir no banheiro, comer, se limpar, tudo, tomar banho. Mesmo que até a parte mental já esteja debilitada. Você não tem mais memória, você não tem mais discernimento das coisas, você não tem mais nem humor, né? Porque você já não sabe mais o que está acontecendo. Mas a paz continua ali. Sim. E como é que foi a ideia de juntar Jesus e a neurociência? Pois é. O primeiro paralelo foi exatamente da neuroplasticidade. Quando eu percebi que na Bíblia estava exatamente o que se fala hoje sobre neuroplasticidade, só que de uma maneira muito simples. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é a maneira como a gente resolve os nossos problemas. A minha avó, novamente, sempre falava assim: entrega na mão de Deus, meu filho. Coloca isso nas mãos de Deus. Quando você vai para a neurociência, você vê algo muito similar, que é exatamente quando a gente tem a nossa mente consciente, né, que eu achava que a nossa mente consciente era tudo que a gente tinha. Nem imaginava que existia um subconsciente ou um inconsciente. Uhum. E essa mente consciente, ela só consegue se focar em uma coisa de cada vez, ao contrário do que as mulheres acreditam, né? Sim. As mulheres acham que pode fazer tudo. E realmente, as mulheres têm a Nós capacidade. fazemos tudo. Vocês fazem. Exatamente. Mas vocês focam em várias coisas e trocam com muita rapidez. O homem já não tem essa habilidade. Mas cada vez que você está focando numa coisa, o filho, a panela no fogão, o telefone tocando, o trabalho. Mas você está mudando a sua atenção, o seu foco. E quando você está com um problema muito grave, alguma coisa te afligindo, real ou imaginária, que aí pode ser uma ansiedade, uma culpa, uma depressão, alguma coisa assim, se você está focando naquilo, você obrigatoriamente não está focando em outra coisa. Uhum. E o que significa colocar nas mãos de Deus? É você jogar para o seu inconsciente resolver. Seu subconsciente resolver. Isso é uma técnica que você pode aprender. Opa, e também controla, de certa forma, a ansiedade nisso. Total. Né? Porque aí, de novo, vem lá da Bíblia, né? Traga os cansados, tal, a sua ansiedade, que eu vou te aliviar. É o que Jesus prometeu. E, na verdade, o que ele está dizendo é assim: joga seus problemas para mim. Eu tenho capacidade de resolver. E, na época, eu não tinha ainda um entendimento muito claro, assim, de Jesus, da Bíblia, nada disso. Mas já funciona. Isso é o mais legal. Mesmo que você não acredite no restante, se você acreditar só nessa parte, o que nem faz tanto sentido você parar para pensar, né? Eu vou acreditar só nesse pedacinho que me favorece. Se você acreditar nisso, que Deus vai te aliviar, que Jesus vai cuidar da sua ansiedade, e você realmente entregar os problemas para ele resolver, mas não é entregar igual a... Lembra no filme Ghost, entregando cheque, a mulher lá entrega... Ela fica dou, não dou. Não, exatamente. Entregar entregando mesmo. O que vai acontecer? A sua mente consciente, que precisa estar focada em uma coisa só... Ela vem para o presente. Ela vem para o presente. Que é o que nós mais trabalhamos para a pessoa aprender a lidar com a ansiedade, né? Então, assim, é o excesso de futuro, ele atrapalha demais, né? Claro que, assim, a ansiedade ela é necessária porque ela nos protege, que nem, como eu costumo dizer, né? Ela protege o homem da caverna de ser comido pelo tigre. Então, porque ela... Você já prevê que se eu sair ali eu posso ser morto. Mas o problema é quando ela acende demais e não acontece nada. Então hoje as pessoas vivem com luzes piscando, pensando que vai ter problema amanhã, o trabalho, meu chefe vai brigar comigo, vai trabalhar no outro dia e nada acontece. Nada acontece. Então sempre olhando para frente. E Jesus, lá atrás... Já tentava trazer as pessoas para viver o presente. E o que eu acho legal é que quando você joga isso para as mãos de Deus ou para o seu subconsciente, ao contrário da mente consciente, que tem uma capacidade finita e só pode se focar em uma coisa de cada vez, Deus ou a nossa mente inconsciente ou subconsciente, ela pode trabalhar infinitos, milhares, milhões de problemas simultaneamente. E ele só vai te incomodar quando ele tiver a solução.
ou quando ele tiver um caminho para a solução, que seria o similar às notificações do celular. Entendi. Então vai vir um insight, vai vir uma frase, vai vir um lugar para você olhar, uma pessoa para você ouvir, um texto para você, um livro que você vai achar na sua casa que estava lá perdido há muito tempo. Você fala, opa, agora eu vou ler esse livro. Agora ele faz sentido. Exatamente. E aí você tem que estar em paz para ouvir essa notificação. Porque senão ela passa. Ela passa. E aproveitando, eu vou entrar num tema com você que na hora que eu li, eu achei muito interessante, que é a questão da culpa. Pois é. E você colocou de uma forma lindamente no seu livro, mostrando bem essa questão da culpa em relação a Pedro e a Judas. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte para nós. A questão da culpa é muito forte. Ainda mais hoje em dia, eu acho que a culpa vem muito dessa comparação que as pessoas estão se fazendo obrigatoriamente pelas redes sociais, desde pequenininho e os adultos também. E eu penso que tem dois tipos de culpa, prioritariamente, assim, aquela culpa real e a culpa imaginária. Sim. Aquela culpa que... né? É a imaginária que nós costumamos dizer que a pessoa vive refém. E ela esquece de viver a vida. E ela vive se culpando pelo passado, por algo que aconteceu. E ela precisa remodelar, e vem a neuroplasticidade de novo, de pensar, opa, passou, preciso seguir, porque senão vive no passado. E às vezes a pessoa está se colocando essa culpa, só que muitas vezes tem alguém colocando essa culpa na pessoa também. Mas a imaginária é essa. Essa do Pedro e de Judas é uma culpa real, né? Sim. Ambos falharam. Né? Esse é o ponto. O que mostra que todos nós falhamos, ninguém está acima dessa capacidade, né, de não falhar. E para quem pode ter pessoas que não conhecem a história dos dois, Sim. qual foi a culpa deles? Né? No caso de Judas, ele traiu Jesus e entregou ele, né, para ser preso e depois ser julgado, entre aspas, né, que foi um julgamento daqueles que, se o pessoal acha que o nosso STF, né, é ruim, alguma coisa, imagina o julgamento da época lá de Jesus, como é que era o negócio. Então ele foi entregue para um tribunal isento, idôneo, né, muito imparcial. Obviamente foi condenado logo em seguida e mataram ele. E Judas foi responsável, ou ele se sentiu responsável por isso. Se você ler as escrituras, você sabe que isso inevitavelmente ia acontecer. Então... porque ele já gostava, né? Ele já tinha ambição, né? Não, eu digo até anteriormente, lá no Velho Testamento já tinha previsto que em algum momento alguém ia fazer isso, né? Mas foi Judas que pegou. E fez. Só que o que aconteceu? Quando ele percebeu o tamanho da besteira que ele tinha feito, e quantos de nós, né, não fazemos besteira, ele fala, minha nossa senhora, que eu fui fazer? Como que eu sabia que era... se fiz. O que ele fez? Ele entrou numa culpa ruminativa, uma culpa depreciativa, e ele não conseguiu sair desse buraco. Sim. Ele não se sentiu nem digno de pedir perdão ou de buscar, ele não tinha cara para fazer. Como que ele ia lá? Não dava, né? E ele traiu Jesus, como que ele mostrou, né, para os perseguidores quem era Jesus? Isso é uma coisa incrível, né? É lindo demais. Ele foi dar um beijo nele, né? Eu vou beijar quem é o líder, né? O líder. É Jesus. E aquela coisa do beijo, do abraço, né, da falsidade que a gente... Sim, infelizmente... que é total emoção, foi uma emoção ali, né? E uma emoção pura. Pura. Mas entregou um lado, né? E ele não conseguia sair disso. No mesmo contexto ali estava Pedro, né? Que negou Cristo por 3 vezes, né? Antes do galo, que é uma história que muita gente conhece, mesmo que não seja religioso. E também sentiu essa culpa. Ele falou, caramba, eu neguei o meu mestre, quem me ensinou tudo, que eu sei que é filho de Deus, eu estou vivendo com ele. E ele falou que alguém ia fazer isso, e tipo, esse alguém fui eu. Caramba, logo, como que eu pude fazer isso? Só que Pedro ativou áreas no cérebro, onde a gente sabe, de projeção, de algo para o futuro. Então, os estudos que falam sobre a diferença dessas duas culpas, essa culpa mais adaptativa, vamos dizer assim, ativam regiões completamente diferentes no cérebro. Uma atinge uma região de solidão mesmo, de tristeza, de depressão, e outra atinge essa área do cérebro que fala mais sobre projetos futuros e complacência, empatia consigo mesmo. Sim. Ou seja, eu consigo entender que eu sou um humano, que eu erro, só que aí precisa continuar, né? Eu vou continuar, só que aí tem a segunda parte, que é a parte do arrependimento. Então, eu não sei se Judas se arrependeu do que ele fez. Aparentemente sim. Mas o arrependimento de Pedro
ele levou a uma ressignificação de quem ele era. Sim. Porque se você só se arrepende porque te pegaram, não é um arrependimento Não de é um verdade, arrependimento, né? Se você só se arrepende porque você vai ter uma punição, não é um arrependimento de verdade. Agora, se você se arrepende conscientemente, e promete a si mesmo, não é para ninguém, não. Não é nem para Jesus, não. Quando alguém comete um erro ali num relacionamento, não é para o seu cônjuge, seu marido, para sua esposa. Quando você promete para si mesmo, fala, eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer isso. Independente se for no caso de um relacionamento, um erro grave, sei lá, uma traição, Sim. independente se você vai continuar ou não com aquela pessoa. Sim, você promete não fazer. E aí quando isso vem com uma mudança de comportamento, que é onde a gente quer chegar no final das contas, claro. Aí a culpa, ela, no caso, foi positiva. Porque a mudança de comportamento, na verdade, é ela que vai estar direcionando o que você aprendeu com aquele erro. Uhum. E o erro, ele não é o ponto final, ele faz parte da história da pessoa. E às vezes muitas pessoas, como você falou, o Judas, por exemplo, não conseguiu. Né? Ele ficou ali ruminando, e até também aí tem um histórico de vida da pessoa, tem isso, a bagagem que ela traz de educação de pais, do que ela viveu, porque também precisa ter uma resiliência muito forte para lidar com o erro e para aceitar que errou. Sim. E também fora a humildade, né? Aí e das pessoas que estão ao redor, né, trazendo para o nosso dia a dia, a gente percebe quando uma pessoa está de verdade arrependida do que fez. A pergunta é, se Judas tivesse pedido perdão para Jesus e Jesus tivesse confiado de novo a bolsa de dinheiro, será que ele roubaria de novo ou não? Essa é uma boa pergunta. E aí, Roger, no seu livro, a fé aparece como algo ativo, algo assim consciente, responsável. Como é que você entende essa fé? Olha, tem uma parte da fé que ela é muito próxima de nós, né? Que é uma escolha diária. Né? Então você, desde a hora que você acorda, e esse horário, trazendo de novo do Milagre da Manhã, é muito importante, a gente está muito sugestionável nesse momento, é a hora que você vai trabalhar a sua fé, praticar, como se fosse o exercício diário na academia. Sim, né? Eu costumo dizer que hoje as pessoas acordam e a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular. Pois é. E se você puder acordar 3 minutos, respirar, organizar o seu dia, levantar da cama, sabe, se espreguiçar, que é uma coisa que também acho que muita gente já não faz mais. E antigamente todos as pessoas faziam fazem, muito, né? O gatinho, os animais ensinam lindamente isso. É. E aí sim, mexer no celular, você já ganha muito, muito na qualidade de vida do seu dia. Então, eu aproveito esse momento da manhã para fazer um estudo bíblico, uma oração, uma meditação, um pouquinho de atividade física. Então, essa fé ela tem que ser ativa, a gente tem que provocá-la todos os dias. Eu acredito que isso nos condiciona a responder melhor a quando as situações acontecem no nosso dia a dia. E a gente tem que tomar escolhas o dia todo, né? A gente tem que escolher tudo no nosso dia, né? E quando você está com essa fé muito bem trabalhada, suas escolhas são muito melhores, né? Principalmente aquelas que você escolhe sem nem perceber, né? Sim. E aí, falando disso, é bem interessante porque, assim, a gente se julga livres, né? Exato. Estamos num país livre, podemos decidir o que a gente vai fazer, mas se as nossas liberdades forem sendo tolhidas e, né, a gente vai perdendo essa liberdade, qualquer que seja o motivo, existe um limite para isso. E esse limite é exatamente a nossa capacidade de escolher a nossa resposta. Sim. Né? E quem falou sobre isso lindamente foi o Viktor Frankl. Legal você falar isso, porque isso me lembra uma citação no seu livro, que ele fala que a importância de escolher, e lembrei com certeza do Viktor Frankl. Para quem não conhece, ele foi um psiquiatra austríaco e criador da logoterapia, que é uma parte da psicologia e que trabalha a ideia do profundo. O ser humano precisa ter sentido para viver. Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele perdeu quase toda a sua família. E em meio a esse sofrimento extremo, ele percebeu algo fundamental sobre a condição humana. Ele dizia que tudo pode ser tirado de uma pessoa, menos a liberdade dela escolher o que ela faz em relação ao que
ela está vivendo. Essa é a única liberdade que ninguém arranca, é uma pessoa que estava num campo de concentração. Do ponto de vista psicológico, isso é fé na prática. Isso é você trabalhar o que aconteceu e escolher conscientemente como aquilo vai nos definir. E eu acho que você colocou isso muito bem no seu livro, nessa questão de escolhas. Obrigado, Ana, mas você sabe que eu sinto que eu não escrevi esse livro. É? É, Por quê? porque eu tinha vários livros começados, primeiro capítulo, segundo capítulo, e esse livro, voltando até no início, né, ele veio como uma ordem para mim, igual essa ordem do Levanta. Um dia eu estava falando sobre isso, neurociência e Jesus, fazendo esse paralelo, as minhas pesquisas pessoais e minha mãe do lado. Falei, você sabia que isso aí daria um belo livro, né? E ela fez aquela coisa de mãe, aham, tá. E aí, logo em seguida, veio uma ordem, falou assim, e você não escreve por quê, então? Naquele momento eu resolvi escrever, em um mês estava pronto. Parece que foi assim uma coisa divina mesmo. Mas voltando ao Franklin, essa última liberdade humana, que é a liberdade de escolher, quem somos nós que não estivemos num campo de concentração para ir contra o que ele falou, né? Porque se ele estava, ele não tinha mais nada. O que ele tinha ali? Não tinha mais nada, não tinha liberdade nem para saber que horas que ele ia comer, se é que ele ia comer, se ele ia ficar vivo ou não. Para onde ele ia, ele não tinha nada, mas essa liberdade de escolher a resposta em relação ao que estava acontecendo com ele percebeu que nenhum guarda, nenhum nazista poderia tirar. E ele, nesse sentido, era mais livre até do que os próprios guardas que estavam ali aprisionando ele. Sim, porque ele trabalhou a mente para sobreviver à pior condição, de certa forma, Pior né? condição. E, Roger, eu acho que talvez seja isso que une tudo o que falamos hoje. A fé que não aliena, a ciência que mostra que mudança é possível e o sentido que permite seguir, mesmo quando dói. Eu acredito que quando a fé e a psicologia e o sentido caminham juntos, a dor deixa de ser só peso e pode se tornar um caminho. Então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Roger, muito obrigada, de verdade, por estar aqui essa tarde aqui comigo, por passar essas informações para os meus seguidores. E obrigada por compartilhar todo esse conteúdo, esse seu olhar. E com carinho, eu agradeço muito a sua presença aqui. Ana, obrigado. Espero que as pessoas que vejam, né, essa entrevista, esse podcast, possam entender que fé e ciência não são competidoras, muito pelo contrário, elas são aliadas. Uma explica o como e o outro explica por quê. Sim. E tem mais, gente. Para quem se conectou com essa nossa conversa, que dava vontade de ficar horas e horas e horas falando de cada capítulo, e quisesse aprofundar ainda mais nesses temas, fé, ciência, sentido, escolhas, transformação, o livro do Roger está disponível e vale muito a leitura ou mesmo até o audiobook. O link para adquirir ele está aqui na legenda, é só clicar. Obrigada, Roger. Obrigada, Ana.